Você conhece um elo intrigante entre bilionários como Mark Zuckerberg, Larry Page, Sergey Brin e os Rothschilds? Todos eles são judeus. Sua criação judaica os impulsionou para fora da lista da Forbes 400 por décadas. Então, o que impulsiona tantos empresários judeus a entrar nesse seleto grupo? Vamos explorar as estratégias pouco conhecidas e as perspectivas judaicas sobre como se tornar um bilionário à maneira judaica. Bolso saudável, onde o conhecimento encontra o dinheiro. Deixe seu like e inscreva-se e descubra como transformar sua relação com as finanças. 1. Judeus são generosos. Se você quiser aprender os segredos judaicos para a riqueza, não pode ignorar os ensinamentos religiosos judaicos. O judaísmo não é apenas uma religião, é todo um sistema financeiro que ensina como encarar o dinheiro, como ganhar mais dinheiro e o que fazer com o dinheiro. A primeira lição que todas as crianças judias recebem é serem generosas. Ao contrário da representação de judeus como avarentos no Mercador de Veneza, de Shakespeare, eles herdam a generosidade desde a infância. Ao celebrarem o sábado como seu último dia da semana, chamado Shabbat, realizam a cerimônia de Abdala no final. Nessa cerimônia, rezam e derramam vinho em um copo com um grande pires na parte inferior. O vinho transborda para o pires durante o ritual, simbolizando riqueza abundante. Isso inspira os judeus a trabalhar arduamente na semana seguinte para encher seu próprio copo e também transbordar riqueza para a caridade. Realizar tais rituais semanalmente faz com que os judeus se concentrem em como podem ganhar mais dinheiro, criar novas fontes de renda e doar mais. Um exemplo disso remonta ao século VII, quando a maioria das pessoas era principalmente agrícola. Os judeus foram os únicos a deixar suas fazendas para se tornarem comerciantes e agiotas. Alguns judeus até prometiam suas doações anuais antecipadamente, de modo que trabalhavam arduamente para cumprir sua promessa. Esse hábito contínuo de comprometer-se e doar os impede de tomar decisões financeiras erradas ou se desviar. 2. Judeus evitam a pobreza. Na maioria das culturas, a pobreza é associada à retidão. Já ouvimos tantas vezes que os ricos ficam ricos seguindo meios antiéticos. Portanto, se alguém é pobre, é virtuoso, se é rico, é um demônio. Os judeus desaprovam esse pensamento. Na verdade, acreditam em evitar a pobreza. Buscam ser ricos e nunca se contentam com o que conquistaram. O conceito de aposentadoria não existe no dicionário judaico. Os judeus estabelecem seus objetivos tão altos quanto alcançar Deus, que é abundante. Assim, eles visam a riqueza abundante, não apenas o suficiente para viver. Enquanto a maioria dos conselhos ocidentais sobre enriquecimento sugerem cortar despesas, os judeus acreditam em manter suas despesas no mesmo nível, mas aumentar sua renda. Embora, superficialmente, ambas as abordagens possam levar a resultados semelhantes, há uma grande diferença. Não há limite para quanto você pode aumentar sua renda, no entanto, há um limite para quanto você pode reduzir seus gastos. Em resumo, a diferença está na mentalidade. Sua mentalidade próspera permite aos judeus se esforçarem constantemente para ganhar mais dinheiro, explorar constantemente novas fontes de renda e gastar apenas com necessidades. 3. Judeus têm um forte senso de comunidade. Embora todos os judeus acreditem em ganhar mais, nem todos realmente o fazem. Existem judeus ricos e judeus pobres, por mais inacreditável que pareça. E, apesar de tentarem evitar a pobreza, não desprezam os pobres. Enquanto a maioria dos empresários acredita em manter a riqueza dentro de suas famílias, os judeus expandem o conceito de família para a comunidade próxima. Sendo altamente impulsionados pela comunidade, os judeus acreditam em elevar uns aos outros. O princípio da generosidade deles os incentiva a cuidar dos pobres em sua comunidade. De acordo com a Torá, um judeu não deve viver onde não há uma sadaca ou um fundo de caridade. Portanto, cada comunidade judaica possui um fundo que arrecada dinheiro dos ricos e o distribui aos pobres. Isso cria um sistema de apoio que ajuda os judeus a pensar além de suas necessidades básicas. Dessa forma, os judeus conseguem correr riscos mais altos e iniciar negócios, em vez de ficarem presos em empregos convencionais das 9 às 5. Além disso, a comunidade atua como uma ótima arena de networking, pois os judeus acreditam em servir aos negócios uns dos outros. Por exemplo, se houver um casamento em uma família judaica, um parente com um negócio de catering seria contratado para fornecer comida. Se um judeu precisa de conselhos financeiros, encontrará um contador muito bom dentro da comunidade. Dessa forma, o dinheiro flui continuamente dentro da comunidade, e olhar além dela é apenas o último recurso quando nenhuma boa solução pode ser encontrada dentro. 4. Os judeus iniciam negócios. Israel, com uma população judaica de 73%,
é apelidado de nação das startups e possui mais empresas listadas na Nasdaq do que Índia, Coreia, Japão e Europa combinados. Esta estatística é uma evidência fantástica de que os judeus têm mais probabilidade de iniciar um negócio. No entanto, a razão pela qual os judeus preferem negócios a empregos é muito mais orientada para a família do que as pessoas entendem. Os judeus acreditam em ensinar seus filhos a ganhar dinheiro. Eles não evitam discutir dinheiro em casa. Acreditam que não ensinar seus filhos a ganhar dinheiro é tão ruim quanto ensiná-los a roubar, pois se a criança não souber como ganhar dinheiro, só poderá sobreviver no mundo através do roubo. Essa é a maior razão pela qual os judeus dependem de iniciar seus próprios negócios. Eles querem garantir que seus filhos tenham uma fonte estável de sustento e não os deixem à mercê de um chefe que poderia demiti-los a qualquer momento. O empreendedorismo também deriva da crença anti-escravidão dos judeus. Historicamente, os judeus fugiram do Egito para escapar da escravidão, então acreditam que ser escravizado por outra pessoa é um pecado, e devem trabalhar apenas para si mesmos. Eles consideram apenas uma pessoa acima deles, e essa pessoa é Deus. 5. Os judeus não apostam. Muitas religiões consideram o jogo um pecado, mas os judeus levam isso um passo adiante. Eles têm uma definição muito mais ampla de jogo do que apenas cassinos e corridas de cavalos. Para os judeus, até mesmo um negócio pode ser uma aposta se envolver um risco muito alto ou for contra os princípios da Torá. Os judeus acreditam em entrar em negócios que tenham 4 características. 1. Deve ser kosher. Os judeus ortodoxos não começam clubes de strip. 2. Deve ter margens de lucro altas. 3. Deve ter baixa concorrência. 4. Deve ter risco mínimo. Os judeus não gastam milhões em espaço de escritório. Quando os judeus iniciam um negócio, acreditam em investir na melhor tecnologia e nos melhores especialistas para minimizar seus riscos. Além disso, investem apenas o que podem se dar ao luxo de perder, nem um centavo a mais. 6. Os judeus são honestos. A Torá acredita em um capitalismo ético, independentemente do que os estereótipos digam. Os judeus estão vinculados pela lei judaica a serem honestos e nem mesmo se associar a pessoas desonestas. De acordo com as tradições judaicas, a desonestidade é um pecado, e mesmo que ninguém descubra que foram desonestos, Deus vê tudo, ouve tudo e registra todas as suas ações. No dia do julgamento, a primeira pergunta que Deus faz a eles é se conduziram seus negócios de maneira honesta. Para os judeus, tirar vantagem da ignorância de qualquer pessoa é tão ruim quanto roubar dela. Essa é uma das razões pelas quais os judeus praticam negócios de maneira honesta e têm sucesso nos negócios ao longo de milênios. A Rothschild & Co., uma empresa bancária multinacional fundada por Nathan Mayer Rothschild, está em atividade desde 1811, ou seja, por 212 anos, e isso certamente não seria possível sem conduzir negócios de maneira honesta. 7. Os judeus valorizam a educação. Às vezes, os judeus são chamados de povo do livro porque valorizar o conhecimento é tão enraizado na cultura judaica. A educação primária é obrigatória nas culturas judaicas, e de acordo com o Talmud, as crianças devem começar sua educação a partir dos 6 anos e se concentrar exclusivamente nela enquanto estiverem na escola. Devido a essa forte crença na educação, os judeus têm uma média de 13,4 anos de educação formal, em comparação com os habituais 12 anos de educação em outras culturas. A maior parte da educação judaica se concentra no pensamento lógico e raciocínio analítico, tornando-os habilidosos com números e conceitos difíceis desde tenra idade. Isso os incentiva a seguir profissões que exigem educação mais longa e difícil, como médico, advogado e contador. Portanto, mesmo que os judeus escolham uma carreira profissional em vez de iniciar seus próprios negócios, começam com um salário muito mais alto do que pessoas de outras culturas, permitindo-lhes acumular mais riqueza desde cedo e deixá-la se multiplicar por um longo tempo. 8. Os judeus gerenciam sua riqueza. Os judeus acreditam em manter a gestão do dinheiro o mais simples possível desde a infância. As crianças judias aprendem a dividir seu dinheiro em potes, cada um destinado a uma certa porcentagem da renda. O primeiro pote é chamado de dízimo e pode conter 10% da renda, dinheiro que a criança deve dar para atividades religiosas. O segundo pote é chamado de pote de doação, que também contém 10% da renda e é reservado para ajudar os pobres e necessitados. O terceiro pote é para economias e contém 20% da renda para planos familiares. O quarto pote é o pote de investimento e contém 10% para iniciar um empreendimento comercial. O quinto pote é o pote de despesas, que contém 50% da renda para gastos e diversão. Embora essa divisão possa parecer um pouco desequilibrada, é destinada a ensinar às crianças como tomar decisões financeiras sólidas com sua pequena mesada. Isso lhes ensina o valor do dinheiro desde muito jovens e as disciplinas financeiras que se tornam parte de suas vidas à medida que crescem com essa mentalidade.
Os judeus desenvolvem o hábito de poupar, investir e diversificar seu dinheiro. Além disso, o Talmud ensina ainda mais os judeus sobre como diversificar sua riqueza. De acordo com a lei judaica, os judeus devem dividir sua riqueza em 3 partes, e 1/3 deve ser investido em terra, 1/3 em negócios e 1/3 em ativos líquidos como reserva. Dessa forma, eles assumem apenas riscos calculados e também protegem as futuras gerações. Gostou do conteúdo? Não esqueça de se inscrever para mais segredos de sucesso e conhecimento financeiro. Deixe o seu like se aprendeu algo novo e compartilhe com amigos que também buscam prosperar financeiramente. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo recheado de insights valiosos. Juntos, vamos alcançar novas alturas.